Alô, bom dia, com muita alegria. Vamos embora, pelo amor de Deus. Já sextou, bebê. Já sextou, bebê. Pelo amor de Deus. Quem tá vivo aí dá um glória. Hoje é aquele dia de cantar músicas felizes. Se você está feliz, bata a palma. Meu Deus do céu, sextou, vamos embora. Hoje é o último dia que nós nos encontramos para falar sobre as parábolas de Jesus. Hoje é o 40º dia. Ontem nós vimos a 42ª parábola de Jesus. Oficialmente, as 42 parábolas que ele ministrou durante todo o seu ministério. A primeira parte com 14, a segunda parte com mais 14 e a terceira parte com mais 14, totalizando aí 42 parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver duas parábolas que não são parábolas. Elas são mais como metáforas do que como parábolas de fato. Nós vamos para a metáfora do bom pastor e a metáfora da videira. Por que eu fiz questão de acrescentá-las nesse nosso estudo no 40º dia? Porque é importante a forma como elas se comportam. Elas se comportam como se fossem parábolas. E elas fecham a ideia de tudo aquilo que nós vimos nesses 40 dias. Você tem noção, a gente começou no dia 1º de julho. Hoje são 6 de setembro, véspera de feriado da independência do Brasil. Pelo amor de Deus, durante 40 dias, durante 66 dias, nós estávamos aqui buscando entender, conhecendo, querendo entender o que Jesus queria passar, o que Jesus queria, o que Jesus estava pensando na hora de simplesmente comunicar o reino. O que ele estava querendo nos comunicar quanto ao reino dos céus. Então hoje nós estamos indo para a parábola do bom pastor, ou metáfora do bom pastor, e logo imediatamente a parábola ou metáfora da videira. Então vamos lá, João capítulo 10, nós vamos ler Jesus falando que ele é o bom pastor. Então João 10 vai dizer assim: em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Eles quem? Os fariseus, certo? Os religiosos. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Esse versículo aqui sempre é usado fora do contexto. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo?
Outros, porém, diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Meu Deus, isso aqui segue uma ideia, né? Isso aqui é uma discussão que já vai vindo desde o capítulo 6 de João. Tanto que há aqui no final uma nova discussão. Os judeus estão divididos. Os judeus estão divididos entre si, entre alguns pensamentos. Uns estão divididos entre seguir ao que Jesus está falando ou seguir aquilo que a religião está ensinando desde sempre. Então nós estamos vendo um povo dividido entre si por causa daquilo que Jesus está ensinando. Então há uma lógica implementada. Você já percebeu que nesses 40 dias que nós estamos aqui falando sobre as parábolas, eu sempre falo sobre uma lógica implantada, implementada, uma lógica semeada. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é lógico. O reino dos céus carrega uma lógica, carrega uma mentalidade nova. Então essa mentalidade nova está sendo manifesta aqui em João desde o capítulo 6. Porque no capítulo 6, Jesus ele multiplica pães e peixes e no final ele fala assim: eu sou o pão da vida. Vocês comeram, os antepassados de vocês, o passado de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Então quando Jesus fala eu sou o pão, há uma grande discussão. Eles falam: como assim? Não, o pão, o verdadeiro pão, foi o pão que Moisés deu. E Jesus fala: não foi Moisés que deu, foi o meu Pai que deu. E Moisés apenas falou sobre ele: eu sou o pão da vida. Aí no capítulo 7 ele fala: eu sou a água da vida. Peraí, você é a água da vida? Será que você está dizendo que você é o Messias? Será que você está dizendo que você é o Salvador? Será que você está dizendo que você é aquele que cumpre as profecias de Isaías? E aí uma nova discussão, porque Jesus está dizendo coisas sobre si e eles não queriam aceitar. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Aí no capítulo 8, aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles estão tentando encontrar a Cristo, eles estão tentando encontrar a Jesus em algum tropeço. Eles estão tentando encontrar a Jesus em algum erro teológico, algum erro referente à legislação, à lei de Moisés. Então o que eles fazem? Eles levam a mulher pega em adultério. Ela foi pega em flagrante. E ela é lançada aos pés de Jesus. E eles falam: essa daí estava em adultério. Reconhecidamente adúltera. Nós a pegamos agora com a boca na botija. Ei, nós pegamos ela agora com a boca na botija. A lei de Moisés fala que esse tipo de gente deve ser apedrejado. O que é que o senhor fala? É isso aí, apedreja ela. Mas apedreja ela se você não tem pecado. Uau. Apedreja ela se vocês aqui não têm pecado. Pode jogar a primeira pedra, você que não tem pecado. Aí dos mais velhos até os mais moços, todos eles foram embora, porque sabiam que tinham conta cheias de dívidas no cartório, estavam devendo, tinham dívidas no cartório. Aí Jesus fala: eu sou a luz do mundo. No capítulo 6 Jesus fala: eu sou o pão da vida. No capítulo 7 Jesus fala: eu sou a água da vida. No capítulo 8 Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Há muita discussão com o religioso aqui. Eu vi Abraão, disse Jesus. Você viu Abraão? Como assim você está dizendo que você é maior que ele? Não sou apenas maior que ele, como eu vi, eu o criei. Olha quanta discussão está acontecendo aqui, né? Capítulo 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 7, eu sou a água da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 9, Jesus, quem pecou para que este aí tenha nascido cego? Ele ou os pais dele? E Jesus fala: nem ele nem os pais dele. Isso aí aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta.
E você sabe, Jesus faz o lodo na terra com a sua própria saliva, passa nos olhos do cego, dá uma ordem para ele, vá lá em Siloé e se lave. Ele vai em Siloé, se lava e volta vendo. Quando ele volta vendo, os religiosos, mais uma vez, estão ali. A religião sempre está próxima de Cristo, não porque deseja Cristo, mas porque quer mostrar que é dona de Cristo. Ela é dona do conhecer de Cristo. Ela é dona da palavra de Cristo. Ela quer mostrar isso. E eles começam a dizer, esse homem é um demônio. Esse homem é um pecador. O homem que estava cego e que agora vê, ele fala assim, olha, se ele é um demônio, ou se ele é um pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E Jesus fala, vocês é que são cegos. Esse aqui, ele era cego de nascença, mas agora vê. Mas vocês pensam que vocês veem, mas vocês são cegos. E eles falam, você está nos chamando de cegos? E Jesus fala, olha, se vocês fossem cegos, se vocês não enxergassem, vocês não teriam pecados, porque vocês fariam algo daquilo que vocês não têm entendimento. Mas já que vocês estão dizendo que vocês enxergam, então vocês têm muita culpa, porque vocês fazem o que fazem enxergando. Vocês não fazem o que fazem porque vocês estão enganados. Aí ele entra no capítulo 10. E aí ele conta essa metáfora do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Sabe, Jesus ele podia falar, eu sou o sumo sacerdote. Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote. Ele podia falar, eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele podia. Ele podia falar, eu sou o conhecedor de todo conhecimento. Podia. Mas ele escolheu dizer que ele é simples, porque ser pastor de ovelhas não era um emprego... como é que eu vou dizer? Não era um emprego assim que alguém queria, era algo simples. Era algo muito simples. Era talvez, se houvesse um status entre os empregos, era o mais baixo dos status. Era alguém que cuidaria de animais de outra pessoa, entendeu? O pastor, ele não é pastor do seu próprio aprisco. Ele é pastor do aprisco de alguém. Ele é contratado para isso. Então é uma profissão muito baixa. Eu sou apenas um pastor. Ouvir de Cristo dizer que ele é o bom pastor remeteria a mente daqueles homens ao cântico do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, conduz-me a calmas águas, ele refrigera a minha alma. Sabe, bondade e misericórdia me perseguem e eu habito na casa do meu Deus. Então, ouvir Jesus falar que é o bom pastor, a mente deles é guiada para o Salmo 23. É sobre um líder antagônico à imagem criada pelos próprios fariseus. Porque para os fariseus, o líder de Israel carregaria uma espada, deceparia o imperador romano César, se sentaria no trono e falou assim, acabou cambada, agora é tudo nosso. Mas Jesus falou, não, eu sou simples, eu sou um bom pastor. Eu sou apenas aquele que cuida de ovelhas. Eu sou aquele que cuida das ovelhas e eu também sou a porta das ovelhas. Por que ele fala isso? Porque o aprisco era uma formação arquitetônica circular ou em formato de U, em que havia uma parte aberta. E nessa parte aberta, o pastor devia deitar-se e dormir ali para impedir a saída da ovelha ou a entrada de algum agente externo. Então ele se deitaria ali, ele dormiria fazendo o papel de uma porta. Você só sai se eu permito e só entra o que eu quero. E era normal de que o pastor estando dormindo, alguma ovelha tentasse sair, ele pegasse e dizia, opa, vai para onde? Não, você não vai se perder, fica aqui. E também estando ali, ele impediria a entrada de lobos, ele impediria a entrada de outras coisas. Aí ele ainda fala assim, e as minhas ovelhas reconhecem
a minha voz. Era natural que num campo de pastores, como existe até hoje lá em Belém, óbvio, não existe mais apriscos e nem rebanhos de ovelhas, né, nessa região, é apenas um campo histórico, tombado pela autoridade palestina, porque Belém hoje pertence à Palestina, e é a única cidade muralhada da região de Israel. Era normal que os pastores se reunissem, cada um com as suas ovelhas, cada um com o seu rebanho. E eles se juntassem, conversassem sobre coisas da época, do momento, e trocassem alguma ideia. Mas na hora que eles fossem embora, o pastor iria chamar a sua ovelha e a sua ovelha lhe seguiria. Apesar de estarem misturadas, elas não se perderiam porque elas ouvem e reconhecem a voz do pastor. Então o pastor ia embora e chamava ovelha fulana. Ela, essa é a voz do meu pastor, então vou atrás dele. Se um outro pastor a chamasse, ela não daria ouvidos, porque ela só reconhece a voz do seu pastor. Jesus estava dizendo, a minha ovelha reconhece a minha voz. Por isso que elas não seguiram os outros, porque os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E Jesus estava falando isso para os religiosos. Aqueles que ouviram a minha voz e me reconheceram como pastor, a religião pode chamar eles não vão atender, eles vão atender a minha voz, porque dentro deles foi implantado, semeado a semente do reino, do evangelho do reino. E o evangelho do reino ecoou dentro deles de tal forma que eles já não ouvem mais outras coisas a não ser a voz do bom pastor. Meu Deus! A ovelha conhece a minha voz, ela tem a essência do evangelho dentro delas, então ela não vai ouvir outra coisa que não seja o evangelho. Já o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar a minha vida pela minha ovelha. Aqui vem o maior erro teológico que muitos falam ou ensinam em muitas igrejas. É porque elas vão dizer que o ladrão é Satanás. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Irmão, na sua Bíblia não está escrito diabo, está escrito ladrão. Pode ver qualquer interpretação, pode ver qualquer tradução bíblica, jamais estará escrito o diabo, e sim o ladrão. Quem é o ladrão? Eu posso te dizer categoricamente, o ladrão não é e nunca será o diabo. O ladrão nunca será o diabo. Não é. Quem é o ladrão, Renato? O ladrão é o falso pastor. É. O ladrão é a religião. O ladrão é o representante da religião. O ladrão é aquele que se ocupa em se alimentar da própria ovelha. É aquele que se veste com a lã da ovelha. É aquele que vive daquilo que a ovelha pode dar. Esse é o ladrão. O ladrão é aquele que vive do dízimo da ovelha. O ladrão é aquele que vive subtraindo a ovelha e ele tem em abundância, já a ovelha que deu para ele passa fome. Esse é o falso pastor. Esse é o ladrão. Esse é o ladrão. Esse é aquele que prega a Cristo sem conhecer a Cristo. Esse é aquele que prega o evangelho do reino para se beneficiar do que ele está falando, em detrimento da vida da ovelha dele. Coitado. Ele não sabe que ele está indo para o inferno e ele vai para o inferno. Nós somos copastores. Nós somos auxiliadores do verdadeiro pastor que é Cristo. O dono do aprisco e o dono das ovelhas é o Deus Pai. E o filho dele, Jesus Cristo, é o pastor, é o contratado. É aquele que faz o trabalho que não tem luxo. É um trabalho que não tem reconhecimento. É um trabalho que não dá retorno financeiro. É um trabalho
de que é necessário morrer, porque ele mesmo falou: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O ladrão não, o ladrão se alimenta delas, o ladrão se veste delas, o ladrão constrói o seu império com o dinheiro delas, enquanto elas passam fome e elas morrem. Ah, mas eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida por elas. Esse é o bom pastor, é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Ele se entregou por amor de todos nós, ele se ofereceu por cada um de nós. Ele é o nosso bom pastor. Espero que você tenha entendido que o pastor é Cristo. Nós que temos o título e o encargo de pastores somos auxiliares dele. Já o ladrão não tem nada a ver com Satanás, nem com o diabo. O ladrão é aquele pastor que vive às custas das ovelhas de Cristo. Ponto final. E agora nós vamos para João capítulo 15, porque nós vamos para a metáfora ou parábola da videira. Muito conhecida também. E aqui é mais uma discussão. Lembrando que essa parábola ou metáfora da videira acontece exatamente ali, entre a última ceia e o Getsêmani, certo? Então estamos falando aí das últimas horas de Jesus Cristo. Então João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Meu Deus do céu, que maravilhoso, né? Jesus está na última ceia e ele está proferindo essa metáfora, essa parábola. E logo depois ele está indo em direção ao Getsêmani. Provavelmente, você sabe, ele já não está mais dentro do cenáculo da ceia, ele está a caminho do Getsêmani. Portanto, nessa caminhada entre o cenáculo e o Getsêmani, entre o jardim do Getsêmani, do Getsemane, ele está contando essa metáfora. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala que é a videira verdadeira, se aqueles homens conhecessem a palavra, e eu creio que eles conhecessem, eles eram judeus, eles estavam nas sinagogas, eles iam ao templo, eles ouviam os fariseus, eles ouviam a oralidade da lei e os escritos proféticos. Então a mente deles se remeteria a Isaías capítulo 5, a Oséias capítulo 6, aos Salmos 80, que são passagens que falam sobre Israel
como uma videira rejeitada. Uma videira que tinha uvas bravas. Uvas que não serviriam para fazer vinho. Uvas que não teriam, seriam frutos mortos. Uma videira brava, o que é uma videira brava? É uma videira sem frutos. Não são uvas, são videiras, né? Videiras sem frutos, são videiras bravas, são videiras infrutíferas. Então, na consciência deles, sabendo que Israel foi considerada por Deus como uma videira sem frutos, então havia um lamento de rejeição. É como se Deus olhasse para eles e falasse assim: apesar de vocês serem uma árvore boa, vocês não têm frutos. Vocês foram bravos, vocês são videiras bravas. Mas Jesus falou: eu que sou a videira verdadeira, não é Israel. A videira verdadeira não é uma nação, a videira verdadeira sou eu. E é engraçado porque quando você vai para o conhecimento de como a videira é plantada, a videira, não sei se você já viu campos de videira, elas ficam elas são ramos e ramos e ramos que ficam presos em pedaços de madeira. Alguns formam um arco, outras formam um segmento longitudinal, né? E isso é um simbolismo da própria morte de Cristo, porque a videira está presa em uma madeira que antes era uma árvore, mas agora é morta. É como se Jesus estivesse falando assim: eu, como a verdadeira videira, eu estou presa numa árvore morta e a minha vida será tirada. Você sabe que essa árvore morta é a cruz. A cruz que é feita de uma madeira que antes era uma árvore, agora é uma árvore morta. Então Jesus é uma videira, que engraçado, né? Que se apoia em uma madeira, uma árvore morta. Jesus é uma árvore viva, encravada em uma árvore morta. É um simbolismo do seu próprio sacrifício. Eu sou a videira. E se vocês estiverem presos a mim, se vocês forem ramos de mim mesmo, vocês vão dar frutos através de mim. Nós somos um povo gerado por um sacrifício de amor. Nós somos um povo que foi gerado por uma entrega. Nós somos ramos da videira. Os ramos da videira frutificam aquilo que a videira passa como essência. É engraçado que quando ele fala sobre a videira, ele fala sobre um novo mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. É porque nós estamos conectados à videira e o fruto da videira é esse amor. Eu frutifico como algo orgânico. É natural frutificar quando nós estamos conectados ao Senhor. É natural frutificar quando nós estamos conectados àquele que tem a própria vida. O ramo não existe por si só. Ele não tem vida de si mesmo. Ele é só um pedaço. Já a videira carrega a essência. Ele é a única sustentação para as nossas vidas, Jesus é a única sustentação das nossas vidas. Aí então nós damos fruto. Aí então nós frutificamos, porque fruto não é o que eu faço, fruto é o que eu sou através daquele que eu estou conectado. Meu Deus! Ter fruto é o resultado natural de quem está em Cristo. Irmão, se você está em Cristo, você vai frutificar naturalmente, porque isso não vem de você, isso vem de quem você está conectado. O fruto não é seu. Agora é engraçado, porque quando nós estamos conectados nele, nós não vamos frutificar o que vem de nós mesmos, mas nós vamos frutificar daquilo a que estamos conectados. Se estamos conectados à videira, naturalmente nós vamos frutificar uvas. Guarde isso aqui, irmão. Não adianta você estar conectado em Cristo, que é a videira, e querer dar jaca. Você não vai dar jaca.
Não adianta você estar conectado em Cristo, que é a videira, e dar maçã. Você não vai dar maçã. Você vai dar uva. Ah, sabe o que é, Renato? É porque é o seguinte, eu estou conectado nele, mas eu quero dar o meu fruto. Você não tem fruto. Você não tem fruto. O seu fruto é fruto da videira. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, só para eu saber que você está entendendo. Quem está percebendo o que Jesus está querendo falar aqui? Pelo amor, diga, eu entendi agora. Presta atenção, Jesus está dizendo assim, aquele que está em mim dará muito fruto. Que tipo de fruto? O meu fruto. Entenda, irmão, a sua vida não é o que você quer. A sua vida é resultado daquilo que você está enxertado. A sua vida não existe para você frutificar o que você quer. Você vai frutificar o que está na sua essência. A sua essência é naquilo que você está ligado, conectado. Você está ligado à videira. É por isso, irmão, que não dá. Eu lembro de outra passagem que Jesus fala assim, uma árvore boa não pode dar frutos maus. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Não dá para sair da mesma vida maldição e bênção. Você não pode amaldiçoar uma pessoa agora e amar a outra, não. Se a sua árvore é uma árvore que tem como essência o amor, você como ramo, você vai frutificar amor. Por isso que Jesus fala, eu estou dando um mandamento para vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Meu Deus, você entendeu o que é que Jesus está querendo falar? Eu sou a videira verdadeira e em mim existe amor e vocês vão frutificar amor na vida dos seus irmãos. Amem uns aos outros. Guarde isso aqui, irmão. Nós, como ramos, não nos alimentamos do fruto, nós nos alimentamos da videira. O meu alimento vem da videira. E quando eu me alimento da videira, eu frutifico naturalmente aquilo que a videira está me dando. E a videira está me dando amor. Eu acho que a gente precisa rever algumas das nossas atitudes e das nossas práticas como igreja. Porque se nós como igreja estamos conectados à videira, por que muitos de nós estamos frutificando ódio? Por que muitos de nós estamos frutificando expulsão? Por que muitos de nós estamos frutificando separatismo, exclusivismo? Por que muitos de nós estamos frutificando a doutrina da panelinha? Irmão, se nós estamos conectados à videira, nós devemos frutificar o que vem da videira, e o que vem da videira é amor. Ele é o nosso bom pastor. Ele dá a vida por nós. O falso pastor, ele rouba, mata e destrói. Alguns deles têm um título de apóstolo. Inclusive, eles dizem que são servos de Jesus Cristo. É muito fácil você dizer que você é servo de Jesus Cristo quando você não serve a ninguém da sua igreja. Porque para ser servo de Jesus Cristo, você apenas só fala. Para ser servo de alguém, você tem que fazer isso em práticas. Meu Deus. E olha que sextou, bebê. Sextou. Já a videira só tem uma única essência. Por isso que ele fala, aquele que está em mim é podado para dar mais frutos. Se não está dando fruto, vai ser arrancado. Porque tem muita gente, irmão, querendo estar na videira, mas não está afim nem disposto a dar o fruto da videira. E o fruto da videira é dar a outra face. O fruto da videira é andar mais uma milha. O fruto da videira é perdoar. O fruto da videira é abençoar. O fruto da videira é honrar os pequeninos. Porque honrar os grandes, isso não é honra, isso é bajulação e puxa-saquismo. Meu Deus, sextou. Me ajuda. Irmão, se te ensinaram que honra
é o que você faz pelo seu líder. Esqueceram de te falar que isso é puxa-saquismo, isso não é honra. Honra só é honra se vem de cima para baixo. Eu estou ficando arrepiado. Honra só é honra quando acontece do líder para o liderado, do cabeça para o corpo. Ele é a videira e nós somos os ramos. O nosso fruto não é nosso, o nosso fruto é da videira. É dele. Nós somos apenas uma ponte, um intermediário para que o fruto aparecesse. É bom compreender essas coisas, irmão, porque nós passamos a valorizar a verdade do Evangelho e a desprezar as falsas doutrinas e os falsos ensinos. Que bom que você tem buscado ouvir e praticar coisas saudáveis. Que bom, e eu falo isso sem nenhum tipo de jactância ou arrogância, mas é muito bom, irmão, fazer parte de uma igreja saudável, onde ninguém faz nada obrigado ou para aparecer, onde nós vivemos debaixo de uma profunda disputa, como fala o nosso pastor Márcio Valadão. A única disputa em Lagoinha é para saber quem vai ser o primeiro a lavar o pé do outro. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Que bom que você me suportou esses 40 dias. Deus te abençoe e te honre por você me aguentar 40 dias, falando tanta besteira aqui, nesse espaço gratuito. Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, e que nós possamos pegar esses 40 dias e possamos frutificar. Nós somos boa terra. A semente foi lançada. De 30, 60, 100 vezes mais nós possamos frutificar. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe. Vamos com tudo. Vamos com alegria. Amanhã é feriado, mas domingo tem festa na igreja. 10, 17, 19, 30. Esteja com a gente. Vou falar um segredinho para você. A gente continua na nossa série de Adulão a Jerusalém. Tá top, tá incrível. Essa série tá com tanto fogo do Espírito, que até o meu celular pegou fogo. Mas o culto das 5 horas desse domingo vai ser muito especial. Nós vamos receber o nosso pastor Paulo Barreto. E vai ser tipo um culto de despedida. Então, pelo amor de Deus, você tem que ir, não pode ir só. Leva mais 3 ou 4. Vamos fazer uma grande festa. Vamos beijar e abraçar ele. Ele e a pastora Aurim. Vai ser top demais. Então, domingo 10, 17, 19 e 30, de Adulão a Jerusalém. E 17 horas, especial, despedida do nosso pastor Paulo Barreto, pastor Aurim Barreto. Vamos orar? Pai, muito obrigado. 40 dias, meu Deus. Foi o tempo que o Senhor passou jejuando no deserto e venceu o diabo. Pai, o único pedido que eu faço, Pai, é que nesses 40 dias, depois desses 40 dias, depois de tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos através dessas parábolas, que nós possamos vencer o maligno. Como disse João o evangelista na sua carta, a palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. Jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. Pai, que depois desses 40 dias, que foi como um jejum, que nós possamos sair daqui mais fortes, preparados para vencer o maligno, para termos a palavra habitando em nós. Nos dá um final de semana de vitórias, de alegria, de milagres, de livramentos. Nós te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado por esses 40 dias. Talvez você pergunte aí, mas Renato, segunda-feira vai ter? Não, não vai ter. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Talvez se der uma loucura na nossa cabeça, a gente arruma uma nova série para nos encontrar às 6h15 da manhã. Mas só se a gente for maluco, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, ninguém é doido. Deus te abençoe. Valeu, valeu.
Tchau, tchau. Tamo junto, misturado. Sextou, vai-se embora!